Fala, meus queridos, tudo bem? A gente está aqui para mostrar um pouquinho sobre a nossa vida, um vlog mais geral hoje e contar um pouquinho também do que a gente pretende e umas coisinhas que vai acontecer por aí. Oi, bom dia, aparecendo nesse canal, nesse vídeo pela primeira vez hoje. Cheguei do almoço agora, estamos aqui no mercado, viemos comprar algumas coisas pro almoço, eu acho. Nem sei, o Gustavo só me trouxe, falou, vamos. Eu tô com sono, cansado. Ontem eu fui dormir cedo, só que eu acordei hoje com sono. Aí agora tô trabalhando e viemos aqui no mercado. Raçãozinha pros dois. Ração. O que a gente veio comprar? Mistura. Mistura. Viemos comprar mistura. A gente, pra mistura, pegamos... O que é isso? Lombo suíno. Aqui tá no preço de R$16, 700 gramas. Tá bom. Isso aí. Vamos ver mais o que mais a gente precisa e daí a gente vai levar. Pode ser. Pegar algum. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu trabalho o dia inteiro lavando cachorro, então é o dia inteiro com a mão molhada, mexendo com água. E por mais que eu lave, fiquei o tempo todo em contato com a água, no final do dia, assim, minha mão tá super ressecada, desidratada. Muito louco isso. Fiz o almocinho, agora o Guilherme tá almoçando também. Almoçar porque já tem que voltar a trabalhar. É, triste vida do CLT. E, gente, por que criar conteúdo pra internet em pleno 2026? Principalmente pro YouTube, que já parece um negócio super ultrapassado. Tudo começou um belo dia em que eu me questionei. Será que é isso que eu quero? O serviço que a gente trabalha, o que a gente tá fazendo ultimamente, anda muito cansativo. Principalmente pra mim, porque é um serviço em que a gente não tem tempo, não tem hora. Agora, principalmente, eu tô de férias, mas nos dias normais eu trabalho de segunda a domingo, editando vídeo, indo fazer gravações. E assim, desde criança eu sempre tive um sonho que era viajar o mundo, conhecer lugares novos, ter minha própria casa, meu próprio carro, ter uma chácara, porque eu sempre fui meio caseiro assim de sítio, né? E agora principalmente essa vontade bateu de novo. Por quê? Já faz 2 anos que a gente veio para Toledo por conta da minha faculdade. Eu passei no vestibular, eu consegui entrar na faculdade de engenharia civil. Por que eu não continuei? No momento em que a gente estava, principalmente a minha família não tinha dinheiro e nem a família do Guilherme para poder conseguir ajudar a gente a pagar aluguel, custear a nossa vida aqui, alimentação, etc. E eu não tinha tempo dentro da faculdade, que era das 7 da manhã até as 6 da tarde. E depois tinha esse horário apenas para poder trabalhar. O Guilherme também estava fazendo faculdade, era só ele que trabalhava, então não dava para sustentar a gente. O que eu decidi? Vou sair da faculdade. Sim, saí, mas com a mesma ambição de continuar fazendo a faculdade. No momento eu estou fazendo EAD. Eu também faço filosofia no período da noite, depois que eu consegui esse trabalho. Só que também está um pouco corrido, conseguir manter a faculdade e manter o serviço. E, gente, eu sempre fui muito ambicioso de querer ter minhas próprias coisas muito novo. Para mim, se eu tivesse 18 anos e não tivesse meu próprio meio de locomoção, eu tava andando na contramão, eu tava totalmente errado, eu tava muito atrasado. Eu sempre me cobrei muito. E assim que eu completei 18 anos, a gente conseguiu comprar nosso próprio carro, eu e o Guilherme. Com muita batalha, juntando dinheiro, trabalhando, vendendo coisa. Nossa, a gente fez muita coisa, inclusive vendemos bolo de milho na rua. Na verdade, foi uma grande virada de chave pra gente perceber que não é fácil e assim, faria tudo de novo. Mas a gente chegou num ponto em que a gente tá, tipo, trabalha e não vive. Faz mais de um ano que a gente não sai, literalmente não sai, a gente não vai pra lugar nenhum, de ir no lago, tanto de dar uma volta, qualquer coisa. Porque o nosso serviço nos prende e outra por conta do dinheiro. A gente não ganha muito bem, e principalmente nesse serviço que a gente tá. Sim, eu também não me culpo, por conta que a gente é novo, a gente tem 20 anos, eu tenho 20 anos, o Guilherme tem 19, e a gente começou a vida, digamos, muito apressadamente, sempre querendo antes, investindo antes, trabalhando mais, o nosso foco era sempre trabalhar agora, para no final a gente se aposentar, ali pelos seus 25, 30 anos. Essa sempre foi a minha ambição. E eu tenho percebido que essa ambição de ter as coisas agora,
de conquistar as coisas agora para poder viver depois tem atrapalhado um pouco a nossa vida. Então, eu conversei com o Guilherme, por que a gente não vive um pouco, né? A melhor alternativa que a gente achou é quando o Guilherme foi despedido. Ele foi dispensado, por conta que o emprego dele era temporário e deu tempo ali, ele foi dispensado. Aí o que acontece? Pensou, vamos arranjar um serviço que você ganhe bem, mas que você trabalhe pouco. No momento ele está trabalhando 3 dias na semana, aí ele consegue tirar um salário e a gente consegue curtir também e aproveitar. Tudo isso a gente nos deu a liberdade de querer conquistar mais coisas, mas ter nosso tempo. E ainda assim, a gente decidiu começar a investir nas redes sociais, por conta que sempre foi um sonho nosso, né? E também é uma fonte de renda. Eu falei pro Guilherme, por que não começar? Nossa vida já é meio desastrada mesmo, né? Então vamos meter bala. Mostrar um pouco do nosso dia a dia, mostrar um pouco do que a gente já fez, do que a gente tem, do que a gente quer. E nos últimos dias, principalmente no último mês, a gente estava sem carro, sem casa, sem nada praticamente. E daí a gente deu uma virada de chave, entre aspas, a gente conseguiu ter nosso próprio carrinho, ainda assim pagando, mas a gente tem um carro relativamente muito bom, uma casa que a gente paga um aluguel relativamente baixo, né, mas com uma qualidade muito grande. Não estamos luxando, mas também não estamos vivendo no básico. E se alimenta bem, a gente compra algumas coisinhas de vez em quando. Claro, não sempre, tipo, que nem o Guilherme queria, faz um tempo que ele queria um tênis especificamente da Adidas, daquele jeito. Ele falou que daqui 3 anos ele comprava. E daí a gente foi no Paraguai e achou num preço relativamente bom, a gente foi lá e comprou. Porque ele queria, era uma coisa que ele precisava também. Tenho percebido que a gente tem se deixado também de lado, né? Principalmente em aparência. No caso, eu engordei muito ultimamente. Roupa, tanto tudo. A gente tem se largado um pouco disso para tentar alcançar essa meta de ter dinheiro para poder viver depois. E até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é saudável? Eu fico me pensando. E eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio para tudo, né? Um equilíbrio para a vida, um equilíbrio para poder ter nossa fonte de renda, para poder curtir minha cabeça. A gente não pode viver uma vida em que a gente vai ficar até a nossa morte trabalhando para poder conquistar a casa própria, trabalhando para poder se alimentar. Eu acho isso totalmente injusto. Por que a gente veio numa terra para poder ficar se escravizando para outra pessoa, para no fim a gente morrer e ter uma casa no nosso nome, tipo, e não aproveitar nada, sabe? A partir disso, eu conversei com o Guilherme, a gente decidiu começar a criar conteúdo pro YouTube, de fazer isso dar tão certo que a gente possa sobreviver fazendo o que a gente gosta. Gravando conteúdo que, é claro, não é tão bom por enquanto, mas a gente vai se aprimorar e para poder curtir a vida, né? Mas é isso. Então é isso, meus queridos. Fique por dentro do canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito a gente. E é isso, amanhã tem mais e já fique ligado no De Repente Alaska.